Hoje, na nossa história de vida, convidamos vocês a ouvir uma trama fascinante e envolvente chamada O Marido Carinhoso. Cheguei, amor! Tem jantar pronto? Tô com uma fome danada! Gritou Felipe, parado na porta de casa, tirando os sapatos e falando alto para dentro. Ele é ginecologista em um grande hospital, com uma rotina tão corrida que até comer uma refeição em família é um desafio. Hoje, sendo fim de semana, Felipe conseguiu um tempinho para jantar com os pais, a esposa e os filhos. Sua esposa, Cíntia, é professora de jardim de infância e também não tem um minuto de sossego no trabalho. Antes de voltar para casa, Felipe mandou uma mensagem para Cíntia, mas ainda não recebeu resposta. Mal abriu a porta, o cheiro delicioso da comida fez o estômago de Felipe roncar. Deve ser a Cíntia, na correria com o jantar, pensou. Ele entrou na cozinha na ponta dos pés e abraçou por trás a mulher de avental, que mexia uma panela de sopa fumegante. Deu um beijo no pescoço dela, mas foi empurrado de repente. Felipe, sou eu, não é a Cíntia. Felipe levou um susto, recuou, coçando a cabeça, envergonhado por confundir a cunhada com a esposa. Desculpa, achei que era a Cíntia. Quando você chegou? Como assim tá com tempo para cozinhar aqui hoje? Cheguei à tarde. Os pais saíram para tomar chá com os amigos do bairro e ainda não voltaram. A Cíntia teve um imprevisto na escola e precisou sair correndo, então me pediu para fazer uma sopa pro jantar. Sério, desculpa de novo pelo engano. Não sabia que você estava aqui. Relaxa, Felipe. Mas vocês dois são tão carinhosos? Queria que o Felipe, meu marido, aprendesse um pouco com você. Ele passa o ano inteiro na estrada e quando chega em casa, nunca é gentil comigo. Felipe riu com a reclamação da cunhada. Felipe é o irmão mais novo dele. Apesar de serem 90% parecidos na aparência, as personalidades são como água e fogo. Felipe é caladão, pavio curto, nada delicado como Felipe. Felipe é 2 anos mais velho que Felipe, e desde criança sempre foi o exemplo que os pais queriam que o caçula seguisse. Talvez essa pressão tenha moldado o jeito de Felipe como é hoje. Ele nunca se dedicou aos estudos, recusou ajudar nos negócios da família e escolheu ser motorista de caminhão. O trabalho duro e a rebeldia de juventude o tornaram cada vez mais explosivo e seco. Não era a primeira vez que Felipe ouvia Sofia desabafar sobre o marido. Ele só balançava na cabeça, tentando consolar a pobre cunhada. Cada um tem seu jeito, Sofia. O Felipe pode não ser carinhoso, mas ele te ama e não te deixa faltar nada, né? Ouvi dizer que você fica com todo o salário dele. Mulher não vive só de dinheiro, Felipe. A gente também precisa de carinho, de atenção. Faz 2 anos que casei, mas conta aí. Quantos dias ele passou em casa comigo? A voz de Sofia tremia, misturando mágoa e frustração. Felipe entendia perfeitamente o que Sofia sentia. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro dela e a consolou com carinho. Deixa ele trabalhar mais um tempo, Sofia. Vou conversar com ele para voltar e ajudar os pais nos negócios. Ele ainda é jovem, quer desbravar o mundo. Mas quem sabe daqui a uns anos ele escolha ficar com a família, com você e os filhos. Aguenta firme mais um pouco, tá? Felipe sentiu a camisa molhada no peito. Sofia, com os olhos vermelhos, encostou a cabeça nele, soluçando. Obrigada, Felipe. Se o Felipe fosse ao menos um pouquinho como você, eu já estaria feliz. Você tá me elogiando demais. Não sou perfeito assim, não. Também faço a Cíntia sofrer às vezes, disse Felipe, sendo honesto. Para os outros, Felipe era um homem de sucesso, um exemplo. Para os pais, era um filho dedicado e obediente. Para Sofia, ele parecia o marido ideal. Mas, para a esposa, Cíntia, ele não era um esposo que cumprisse seu dever. Talvez ele escondesse bem. Ou talvez Cíntia tivesse ajudado a encobrir o pior lado dele. Por isso, ninguém nunca soube do caso que ele teve com uma colega de trabalho 2 anos. Felipe lembrava daquele tempo com peso no coração, vendo Cíntia chorar em silêncio à noite. Com o perdão dela, ele tentou compensar o sofrimento que causou.
Ele sabia que a dor ainda estava lá, guardada no peito de Cíntia. Mas, além de amá-la mais, não sabia como reparar. Ao ouvir os elogios de Sofia, Felipe sentiu uma vergonha de si mesmo. Se ela soubesse das coisas ruins que ele fez, será que ainda o olharia com tanta admiração? Tentando esquecer o passado humilhante, Felipe soltou os ombros de Sofia e disse: "Vou tomar banho. Tá muito calor. Fica aí. Espera os pais chegarem e a gente janta juntos. Faz tempo que não temos uma refeição com todos." "Claro. Vai lá se refrescar. Os pais devem estar chegando." Felipe virou as costas e subiu as escadas rumo ao quarto. Ele não percebeu os olhos que o seguiam. Sofia ficou olhando aquele homem alto, tão parecido com o marido, mas algo novo e estranho despertava dentro dela. "Desculpa, bati várias vezes, mas você não respondeu." "Não sabia que estava no banho", disse Sofia, entrando no quarto. Felipe, que acabara de sair do chuveiro, levantou-se rápido, procurando algo para se cobrir, mas não encontrou nada. Constrangido por estar assim na frente da cunhada, ele virou de lado para evitar o olhar dela. "Sai um pouco, Sofia. Vou me vestir e desço já. Qualquer coisa a gente conversa depois." Felipe não ouviu resposta, nem os passos dela saindo. Ao virar a cabeça, encontrou os olhos de Sofia o encarando de um jeito enigmático, com um brilho que parecia desejo. "Sofia, tá olhando o quê? Sai daí." "Agora eu vi. Você e o Felipe são completamente diferentes. Sempre achei que eram idênticos", disse Sofia, rindo, enquanto deslizava o olhar pelo corpo de Felipe, sem nenhuma vergonha. Ela admirava a firmeza do corpo dele, algo que o marido não tinha. Felipe podia até ter o rosto parecido com o de Felipe, mas sem roupa. Os dois eram como dia e noite. Sofia, com ousadia, aproximou-se de Felipe, tocando de leve as costas dele, acariciando a pele ainda molhada do banho. Felipe se assustou com a atitude de Sofia. Ele afastou a mão dela, mas envergonhado, acabou cedendo um pouco. "O que você está fazendo, Sofia? Eu sou seu cunhado, pelo amor de Deus." "E daí? Não temos nenhum laço de sangue, temos?" "O que você quer dizer com isso? Sai daqui primeiro, por favor, tá bem?" Sofia percebeu o leve pânico na voz de Felipe. Com ousadia, ela o virou de frente e lançou um olhar provocador para baixo, onde algo nele já não estava mais dormindo. Sofia tocou ali, sem pudor, e sussurrou ao pé do ouvido: "Pensei que você não sentia nada." "Mal comecei, e você já tá assim. Por que me mandar embora agora?" Felipe jamais imaginou que sua cunhada fosse tão atrevida. Nunca passou pela cabeça dele que se veria numa situação dessas. A traição com uma colega de trabalho no passado já o fizera perceber o quanto havia errado, mas hoje ele não tinha força suficiente para resistir àquela cunhada sem limites. "Sai daqui!" Felipe ainda falou com suavidade, tentando convencer Sofia. Ele era homem. Claro que, numa situação assim, o corpo reagia, mas ele e ela não podiam cometer um erro tão grave. "Se alguém descobrir isso, o que a gente faz? Se você não contar e eu não contar, quem vai saber? Mas olha, nossos pais estão quase chegando e a Cíntia talvez já esteja a caminho. Eu saio primeiro, tá? Faz o que eu peço, por favor." Felipe implorou em voz baixa. Ele não entendia por que sua cunhada estava agindo assim. Sabia que ela sentia falta do carinho do marido, mas como ele poderia se envolver numa coisa tão imoral? "Eles ainda não chegaram, Felipe. A Cíntia acabou de me ligar. Disse para você comer em casa primeiro. Que tal comer o jantar e, de quebra, me comer também?" Sofia soltou a brincadeira, mas suas palavras carregavam uma verdade crua. Os dois ficaram ali, diante do banheiro, trocando frases afiadas, até que Sofia, com a voz embargada, abriu o coração. A razão de Felipe já não resistia mais. Antes de tocar nela, ele ouviu o sussurro: "Por favor, Felipe, me ajuda. Eu e o Felipe não temos intimidade há tanto tempo. Eu sou humana, tenho sentimentos, tenho desejos."
Só uma vez, por favor, Felipe. A última frase dela foi interrompida quando os lábios de Felipe encontraram os dela. Ele era homem, e por mais que amasse a esposa, era quase impossível resistir a uma tentação tão visceral. A porta do banheiro se fechou novamente. Felipe pressionou Sofia contra a parede e, com mãos firmes, abriu o chuveiro. O som da água abafava os gemidos abafados da cunhada. Sofia, extasiada, fechou os olhos, rendendo-se aos toques sutis de Felipe. Percebendo essa entrega dela, ele avançou com mais ousadia. Sofia abriu os olhos de repente, mas já era tarde para parar. Enquanto Felipe se movia com intensidade, Sofia ainda teve tempo de pensar nas consequências. O que estavam fazendo era errado, uma traição aos seus parceiros. Mas tudo isso foi engolido pelas ondas de prazer intenso que Felipe proporcionava. Sons entrecortados ecoavam no espaço apertado do banheiro, misturados aos suspiros ofegantes dos dois. Desde que se casara, Sofia nunca experimentara tamanha paixão. Para ela, o sexo com o marido era apenas uma obrigação. Felipe era diferente. Forte, mas gentil. Ardente, mas carinhoso. Ele sabia exatamente o que ela precisava. Quando pausar, quando acelerar. Sofia se perdeu completamente no que Felipe lhe oferecia, embriagada, em êxtase. O último clímax passou e os dois se abraçaram, encostados na parede do banheiro. Só então, Felipe observou Sofia com atenção. O corpo dela era sedutor, completamente diferente de Cíntia, sua esposa. Sob as roupas largas, havia uma mulher esguia, com seios fartos e curvas perfeitas. A pele branquíssima, macia e a voz doce e sussurrante eram irresistíveis. Felipe estava completamente enfeitiçado por ela. Quando o desejo começava a reacender, ele foi interrompido por um grito: "Pai! Mãe!" Não era só Felipe que estava apavorado. Sofia também tremia. As roupas dela estavam desarrumadas e molhadas, impossíveis de usar para descer. Felipe correu para pegar roupas de Cíntia no armário para Sofia vestir. Ele também se arrumou rapidamente. Os passos se aproximavam. Sofia, em pânico, sussurrou: "Felipe, e agora? Por que a Letícia voltou justo agora?" "Eu também não sei. Todo domingo ela fica na casa da avó. Calma, deixa comigo." Letícia, filha de Felipe, estava na 9ª série e morava com os avós maternos, não com os pais. Normalmente, ela só voltava para casa aos domingos de manhã. Mas, naquela semana, resolveu mudar os planos para surpreender os pais. Quando os passos de Letícia pararam diante da porta, Felipe respirou fundo e abriu. "Por que você voltou agora? Quem te trouxe? Por que não ligou pra gente te buscar?" "Vim de táxi sozinha. Amanhã, minha classe vai ter uma festa." Antes de terminar, Letícia viu Sofia atrás do pai. Apesar de ser apenas uma adolescente, ela sentiu que algo estava errado. "Tia Sofia, por que você tá no quarto dos meus pais? E por que tá usando as roupas da minha mãe?" Sofia estava tão assustada que mal conseguia formular uma mentira convincente. Temendo que a filha desconfiasse, Felipe logo interveio. "É que a tia Sofia estava cozinhando e acabou sujando a roupa com óleo. Como não tinha outra roupa, peguei uma da sua mãe para ela usar, só isso." "É isso mesmo, Letícia. Só peguei emprestado. Assim que minha roupa secar, eu devolvo." Mas Letícia ainda achava que havia algo estranho. Os dois gaguejavam, sem convicção. Ela ia perguntar mais, mas ouviu a voz dos avós paternos chegando embaixo. Letícia lançou um olhar desconfiado para os dois e desceu as escadas. "Vovó, que saudade! Minha netinha, quando você chegou, não era para vir só amanhã?" "Senti saudade e vim antes, vovó. Essa menina só lembra da avó? E o avô, como fica?" "Calma, vovô. Também senti saudade do senhor. Posso te abraçar?" Os avós, ocupados em mimar a única neta, nem notaram o nervosismo de Felipe e Sofia no andar de cima. Felipe tentou acalmá-la. "Relaxa, Sofia. A Letícia é nova demais para entender o que aconteceu. Fica calma. Ela só pergunta por curiosidade, não sabe de nada.
E você também, não deixa ninguém desconfiar. Sofia trouxe a comida para a mesa bem na hora em que Cíntia chegou. Ao ver a cunhada, ela logo cumprimentou. Cíntia, chegou! Vem comer enquanto tá quente. Obrigada, Sofia. Vou lavar as mãos e já volto. Ah, Cíntia, desculpa, mas molhei minha roupa sem querer e peguei uma sua emprestada. Amanhã lavo e te devolvo, tá? Cíntia só então notou que Sofia usava suas roupas. Sem dar importância, ela sorriu. Quando puder, você devolve. Tenho bastante roupa, não tem problema. Obrigada, Cíntia. Naquela noite, Letícia quis dormir com a mãe. Apesar de Cíntia e Felipe tentarem dissuadi-la, ela insistiu até que Cíntia cedesse. Mãe e filha conversaram sobre a escola e as dificuldades de Letícia. Cíntia deu conselhos, mas ficou surpresa quando a filha mencionou o ocorrido. Mãe, preciso te contar uma coisa. O que foi? Quando cheguei, vi a tia Sofia no quarto com o papai. Eu sei que ela pegou sua roupa emprestada, mas... acho que tinha algo mais. Eu chamei um monte e o papai não respondeu. Eles estavam trancados no quarto, só abriram quando eu cheguei na porta. E eles estavam muito estranhos, mãe. Cíntia não desconfiava do marido, embora a mágoa do passado ainda doesse de vez em quando. Ela confiava na moral dele e não acreditava que ele seria capaz de algo tão vergonhoso novamente. Talvez Letícia, por ser adolescente, estivesse apenas curiosa e desconfiada. Para não atrapalhar o sono de Felipe, Cíntia entrou no quarto com cuidado, mas o viu falando ao telefone na varanda. Ao notá-la, ele disse algo rápido e desligou. Com um pressentimento, ela perguntou. Quem era Felipe? Desligou tão rápido quando me viu. Era o Tuão, acredita? Me chamando para tomar uma a essa hora. Mas te vi e desliguei logo para ir dormir com minha mulher. Quando Felipe adormeceu, Cíntia pegou o celular dele e verificou o histórico de chamadas. Nunca havia feito isso, mas naquela noite, seu instinto feminino a alertava. A última chamada era de um número sem nome, mas os dígitos eram familiares. Cíntia conhecia o número de Sofia, mesmo que raramente ligasse. Chocada, ela abriu as mensagens e viu um boa noite enviado por Sofia minutos antes. Cíntia percebeu que algo acontecera entre seu marido e a cunhada. Nos dias seguintes, Cíntia agiu normalmente sem demonstrar nada diferente com o marido. Continuava indo à escola, cuidando da casa e, quando podia, levava comida para Felipe no hospital. Felipe também parecia o mesmo, ocupado com o trabalho, sem tempo para pensar no erro cometido. Mas, quando achava que o deslize seria esquecido, Sofia ligou. Tá livre, Felipe? Tá no hospital? Tá tudo bem, Sofia. A gente pode se encontrar? Tô com muita saudade de você. Não dá, Sofia. Esquece o que aconteceu. A gente não pode errar de novo. Eu não quero esquecer, Felipe. Sofia estava num hotel perto do hospital. Desce aqui, só um pouquinho. Felipe aproveitou a pausa do almoço para encontrá-la. Não queria continuar naquele caminho errado, mas a foto provocante que Sofia enviara o deixou sem controle. Sofia sabia como seduzir um homem. Conhecia exatamente quais partes do corpo destacar nas fotos. Nada podia deter um homem tomado pelo desejo. Felipe correu para o hotel que Sofia já havia reservado. Atrás da porta, Sofia o esperava, recém-banhada, com um perfume suave e caro que enlouquecia Felipe. Ele arrancou as roupas rapidamente. Os corpos se colaram mais uma vez. A pele macia de Sofia, a clavícula sedutora e a cintura fina eram irresistíveis. Tudo nela era firme, exuberante. E Felipe se afogava naquele desejo, incapaz de escapar. Felipe voltou para casa de surpresa, após 2 meses longe da esposa. Desta vez, a viagem foi mais curta, mas ele sentia mais saudade de Sofia, especialmente após ver acidentes com motoristas de longa distância, o que o deixou inquieto. Queria discutir com a esposa a ideia de abrir um negócio, mas, em vez de um sorriso carinhoso,
Ele encontrou fotos íntimas que Sofia enviara a outro homem, exibidas no laptop que ela esquecera de fechar. Felipe ficou atônito com as mensagens sedutoras. O choque foi ainda maior ao descobrir que o homem era seu próprio irmão, Felipe. Felipe precisou de um tempo para se recompor. Pegou o laptop e foi à casa dos pais, ligando para os pais de Sofia no caminho. Ao chegar, viu Cíntia limpando a casa. Sem dizer uma palavra, abriu o laptop e mostrou a ela. Cíntia, ao ver as imagens e mensagens, ficou paralisada, como se o mundo tivesse desabado. Cíntia agia como um robô, seguindo as ordens dos outros. Não queria participar da cena de flagrante. Não tinha coragem de ver o marido com a cunhada. Mas quando voltou a si, estava diante da porta do quarto imundo. À sua frente, Felipe, sem roupas, abraçado a Sofia. Você ainda é humano? Ela é sua cunhada. Como pôde fazer isso? Ecoavam os choros dos sogros, as acusações dos pais de Sofia e os gritos de raiva de Felipe. Cíntia se despediu dos sogros e foi para a casa dos pais. Eles sabiam do ocorrido e não fizeram muitas perguntas. Após uma semana reclusa, ela recebeu uma ligação do tribunal sobre os trâmites do divórcio. Após o escândalo, Sofia, incapaz de suportar as críticas do marido e dos pais, fugiu para a cidade. Ninguém sabia seu paradeiro. Quando perguntavam por ela, seus pais respondiam friamente. Ela morreu. Felipe levou um tempo para retomar a rotina. Continuou no antigo emprego, focando na direção para esquecer a esposa infiel. Felipe sofreu as piores consequências. Foi renegado pelos pais, abandonado pela esposa com o pedido de divórcio e ignorado pela filha. Perdeu o emprego no hospital e se voluntariou para trabalhar nas montanhas, atendendo comunidades carentes, na esperança de que suas boas ações apagassem os erros do passado e o ajudassem a refletir sobre suas falhas. E assim termina nossa história. Junte-se à conversa nos comentários deste vídeo e faça parte da nossa família apaixonada por histórias. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler seus comentários sobre nossas tramas. O que você faria se fosse o protagonista? Você acha que amor e carinho justificam tudo? Se você gosta de histórias que mexem com emoções intensas e fazem você refletir com o coração e a mente, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo e mergulhe com amigos para se aventurar nesse mundo fascinante de amores proibidos, romantismo e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e embarcar nessa jornada cheia de paixão e drama. Até a próxima história!